Amém? Vamos colocar de pé para nós lermos o texto bíblico que se encontra no Evangelho de João. Abra aí tua Bíblia, o teu aplicativo santo, né? No Evangelho de João, capítulo 15. Esse é um dos textos clássicos da palavra de Deus também, onde fala sobre a videira verdadeira. Todos vocês sabem quem é a videira verdadeira, não sabem? Aleluia. João capítulo 15, nós vamos ler o versículo 1 até o 4, tá bom? Eu vou ler aqui, a tradução que nós usamos é a NTLH. Nós temos Bíblia aí ainda? Temos? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, só levanta a sua mão, você vai ganhar uma Bíblia agora aí. Os diáconos ali estão, os irmãos puderem ajudar também, só levanta a sua mão, ou você que sabe que tem alguém aí, vai ganhar uma Bíblia de presente. Se você não tem Bíblia, você vai ganhar uma Bíblia, tá bom? Quem mais? Tem mais alguém? Alguém de casa aí quer uma Bíblia? Escreve aí nos comentários, eu quero. Aí domingo que vem você vem no culto, que a gente vai presentear você. Amém? João capítulo 15, do 1 ao 4. Diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos por essa palavra, pedimos que o Senhor toque os corações, que o Senhor possa fazer o teu querer, que o teu Espírito Santo possa mover de forma sobrenatural, tocando em áreas onde nós precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa fé, o nosso crescimento espiritual. Toca as vidas que aqui estão, as que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Você que está em casa, digite amém aí nos comentários. Os irmãos que aqui estão podem se sentar. Aleluia. Deus tem sido bom e misericordioso, né? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você que está com o seu bloco de anotações aí, ou sua Bíblia, anote o tema da palavra. Hoje o tema da mensagem é: uma mente cauterizada não celebra a vida. Vou repetir: uma mente cauterizada não celebra a vida. E nós vamos discorrer aí então, dentro desse texto de João, e é claro que nós vamos ler alguns outros textos bíblicos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. No começo do culto ali, o irmão perguntou para mim: pastor, e aí, nós vamos continuar a série, a oração que Jesus nos ensinou? Eu disse para ele que já tem pelo menos uns 4 temas aí envolvendo a mesma mensagem que nós pregamos da última vez, para trazer edificação para a igreja. Eu creio que logo nós vamos fazer isso, mas hoje nós vamos dentro desse texto, e eu quero compartilhar algo com você. Escute, aqui no livro de João, capítulo 15, Jesus é bem claro em dizer: eu sou a videira. E ele diz que os galhos que estão nele, eles têm que produzir frutos. Esses frutos têm que agradar a Deus, esses frutos têm que ser algo que possa glorificar o nome do Senhor. E como nós lemos aqui em João, ele diz que o galho que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta e lança fora. Entretanto, os galhos que produzem frutos, ele poda, para que nessa poda possa produzir muito mais frutos, e esses frutos possam ser frutos de evidências
de uma vida cristã, de uma vida na presença de Deus. Por que que Cristo então nos une, nos enxerta nessa videira? Por que que o Senhor então nos dá a possibilidade de estarmos ligados com Ele, uma vez que nós somos pecadores, uma vez que nós somos destituídos da glória, da graça de Deus, mas pelo seu amor, Ele nos alcançou, amém? Não foi Cristo que nos alcançou? E Ele nos alcançou e o que Ele fez? Nos enxertou nele, e nós hoje somos esses ramos, e esses ramos dizem, as Escrituras dizem que esses ramos são a igreja, eu, você, são aquelas pessoas que estão ligadas em Cristo pela fé, como cantamos, pela fé, entende? É essa fé que nos liga em Cristo, e se uma vez estamos ligados em Cristo, nós precisamos produzir frutos. Eu posso ouvir um amém? Em outras palavras, quando eu disser você, eu também estou implícito nisso, mas você precisa produzir frutos, porque se você não produzir frutos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele diz, o meu Pai é o lavrador, e se o ramo não produz fruto, Ele corta e lança fora. Isso é muito sério. É uma exortação para mim e para você essa noite, ficarmos atentos e sairmos daqui cheios de esperança, crendo que Jesus nos ama, e é por isso que Ele está falando assim conosco. Por que então devemos produzir frutos? Primeiro, para carregar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Por que Cristo te enxertou na videira? Porque você tem que carregar o estandarte do nome de Cristo mundo afora. Você precisa ter uma intimidade com Ele. Você precisa entender que esses frutos são frutos que dependem de você. Você já está ligado nele, e a exortação aqui é séria, porque é uma exortação para aquelas pessoas que já estão ligadas nele. Nós não estamos falando de ímpios que não conhecem o Senhor. Nós não estamos falando de pessoas que não temem a Deus, não têm fé. Nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus, que estão ligadas nele. E Ele diz, olha, vocês foram enxertados, em outras palavras, para carregar a minha vitória. Quantos de vocês têm carregado a vitória de Cristo por onde vocês andam? Quantos de vocês, quantos de nós não estamos falhando ao anunciar o Evangelho de Cristo? Quantos de nós estamos falhando em apresentar um nome poderoso para a vida das outras pessoas? Porque o fruto está relacionado àquilo que você desenvolve para Ele. A sua vida, ela é um livro que as pessoas observam, e as pessoas leem. E se as pessoas do mundo, elas olham para você, pela fé que você professa, e elas não veem o fruto necessário, ou o fruto digno daquilo que você fala, as pessoas nunca irão acreditar em Deus, nunca irão louvar a Deus como você já louva a Deus. É por isso que a palavra de Deus é bem dura, e ela diz, se você não produzir fruto, o lavrador, o Deus Pai, Ele mesmo corta e lança fora. Então olha, chama a sua atenção para isso. Nós devemos produzir frutos, e esses frutos precisam estar ligados na videira verdadeira que é Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Esses frutos são a palavra de Deus. Quantas vezes você tem falhado
e eu já disse isso aqui e vou repetir, em anunciar o Evangelho de Jesus para as pessoas. E o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos dessa intimidade com Cristo, dessa força de Cristo em nós, para produzirmos esses frutos que sejam evidentes na vida das pessoas. E para falar de Cristo, nós precisamos ter essa intimidade, nós precisamos estar ligados a Ele, porque se nós não estivermos ligados a Ele, é como diz aqui o livro de João, nós seremos cortados. É aquela expressão, o cristão que está frio. Você já ouviu essa expressão? Ah, fulano, ciclano esfriou na fé. Você já ouviu isso? Significa que era uma pessoa que fazia muito para o reino, fazia muito para Deus, e de repente não está produzindo mais, porque já não está mais conectado com a videira. Você, como ramo, deixou alguma coisa atrapalhar você. E aí nós entramos no tema da mensagem. Uma mente cauterizada não celebra a vida. O cristão frio é aquele que não celebra mais a vida, ele não tem mais motivo e razão para adorar e agradecer a Deus. Sendo que eu e você temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Quando abrimos os nossos olhos, já devemos levantar as mãos e agradecer o Senhor eternamente, porque estamos vivos. Temos mais um dia para corrermos para a vitória, temos mais um dia para não desistirmos, temos mais um dia para lutarmos pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelo nosso chamado. Então nós temos motivos de sobra para agradecer o Senhor. Não podemos ficar neutralizados por situações que venham tentar destruir o nosso chamado, nossa fé, aquilo que nós somos. Também posso dizer que o cristão frio, a palavra de Deus, ela diz que esse cristão que está sem produzir frutos é semelhante a uma água morna, ou um cristão morno. E a palavra de Deus diz que o morno, Deus, o Pai, o lavrador, vai vomitá-lo da sua boca. Como diz lá em Apocalipse, tu não és quente e nem frio, é morno, e porque você é morno, eu vou te vomitar. Então tanto o frio como o morno é semelhante ao homem com a mente cauterizada. Qual o conceito para cauterização? Não sei se vocês sabem, mas na Idade Média, antes do que nós conhecemos hoje como medicina, os tratamentos eram feitos a ferro e fogo. Então a cauterização era, você colocava o ferro no fogo, na brasa, e você colocava esse ferro vermelhinho de brasa no local onde havia sido arrancado um tumor, ou aonde a pessoa havia perdido um membro. Então se colocava ali o ferro quente, a brasa, para cauterizar aquele lugar. E uma vez que cauterizava o lugar, a pessoa já não sentia mais nada ali naquele lugar. Então olha como é interessante o que eu quero trazer dentro dessa mensagem. O cristão que já está em Cristo e tem a mente cauterizada, ele já não sente mais e não celebra mais a vida. Ele já não celebra as pequenas conquistas. Ele já não celebra mais a oração de fé. Ele já não celebra mais o seu casamento, as coisas que ele tem. Mas ele fica querendo coisas que ele não tem. Sendo que mais da metade das pessoas aqui nessa cidade desejam ter a vida que você tem, as coisas que você tem e o que você faz. Mas você está preocupado com a mente cauterizada, não sentindo a vida, não celebrando a vida, tentando conquistar coisas que você hoje não tem. Irmão, pare com isso. Seja grato com o que você tem. Seja grato com as coisas que Deus tem te concedido. É claro que se Deus tem te dado, Ele vai fazer você multiplicar
para um propósito, para que o fruto seja evidenciado. Deus vai dar condições para você produzir frutos, para que esses frutos sejam prósperos. E uma vez que os frutos são prósperos, o Senhor mesmo vai podar o ramo, para que o ramo possa produzir mais e mais frutos. Posso ouvir um amém? Então você que está aqui, você que está em casa, agradeça a Deus pelo que você tem. Pare de reclamar como um homem que esfriou na fé, como uma mulher que esfriou na fé. Pare de ser morno. Não deixe a cauterização do mundo anular a sua fé, anular o seu entendimento de Cristo, porque a Bíblia diz que são para aquelas pessoas que estão ligadas com Ele. Então nós devemos prestar muita atenção no que representa isso. Então uma pessoa com a mente cauterizada é uma pessoa que não sente mais nada. O fogo está descendo e a pessoa está vendo o navio passar. A mensagem está sendo ministrada e a pessoa não sente mais a mensagem. Sabe por quê? A mente está cauterizada. O sentimento já não é mais um sentimento de adoração, para produzir frutos, para se dedicar. O sentimento é semelhante à comparação e competição. Eu quero mais. Se fulano tem, eu também quero ter. Se alguém já conquistou, eu também quero conquistar. Sabe, eu não me importo mais em atropelar as pessoas, puxar tapete, passar por cima. Eu não respeito mais hierarquia, eu não respeito mais princípio. Isso é um homem de mente cauterizada. É uma pessoa que não sente mais a dor pelo próximo, a dor pelo seu irmão, pela pessoa que está do seu lado, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos que estão do seu lado. Uma pessoa que é obstinada, uma pessoa que só tem aquilo na cabeça e nada muda ela. Ei, deixe de ser obstinado e deixe de ser um homem com mente cauterizada. Se arrependa disso essa noite e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor se lembrou de mim. Essa pessoa que o pastor está falando aí sou eu. Eu preciso mudar mesmo. Sabe, um homem de mente cauterizada, ele não quer entender as coisas. Não é porque ele não tem a consciência e a inteligência, é porque ele não aceita a mudança. Como diz o curso Homem de Verdade, mudança só é mudança quando muda alguma coisa. As pessoas querem mudança, mas elas não se dispõem a mudar. Elas querem o resultado, mas não fazem a semeadura da maneira correta. Elas querem os frutos, mas elas não querem estar ligadas na videira verdadeira. E isso é um erro. E a palavra de Deus diz, para que ninguém se engane, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E ele diz: aquele ramo que não produz fruto será cortado e lançado no fogo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Você que está em casa, diga amém, aleluia nos comentários aí. Irmãos, vamos ver aqui o que diz a carta do apóstolo Paulo para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Abra a tua Bíblia aí. Você que está anotando, anote aí 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vou pedir uma ajuda para o pessoal que está em casa. Você que está em casa aí com o aplicativo do celular, copia esse texto de 1 Timóteo e coloca nos comentários aí. Todo mundo que tiver a possibilidade, comenta aí, vamos fazer o comentário, se movimentar aí. Quem está no Facebook, no YouTube, manda aí esse versículo, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Olha o que diz: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores
e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. A versão revista e corrigida, se eu não me engano, vai dizer: homens com mente cauterizada. Tema da nossa mensagem. Uma mente cauterizada não celebra a vida. Então, meu irmão, quando você perceber que você não está celebrando pelas pequenas conquistas da sua vida, pelas pequenas conquistas da vida do seu irmão, saiba que você está correndo um risco seríssimo de ser cortado por Deus. Porque Deus não se deixa enganar. Às vezes nós achamos que estamos fazendo para que as pessoas possam ver, mas quem precisa ver mesmo é Deus. Entende? Então vamos fazer aquilo que é correto, vamos fazer aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nesses dias que vivemos, muitos iriam abandonar a fé. Significa que eles estavam na fé, significa que eles estavam na videira, porque para uma pessoa abandonar, é porque ela já estava. Assim como muitos abandonam um casamento, assim como muitos abandonam um chamado, assim como muitos abandonam os filhos, assim como muitos abandonam a vida profissional, o chamado, a fé. E é o que diz a palavra de Deus aqui em Timóteo, Paulo dizendo: Timóteo, haverá dias em que muitos abandonarão a fé, porque eles estarão sendo enganados por mentiras, por fábulas, por ensinamentos de demônios. No último sábado tivemos aqui mais uma lição do curso Integridade Sexual. E existe um versículo na Bíblia que ele diz: nós não podemos dizer que é bom aquilo que é mal, e não podemos dizer que é mal aquilo que é bom. Ele está dizendo: olha, você não pode dizer que as trevas são luz, e você também não pode dizer que a luz é treva. Em outras palavras, nós devemos viver conforme a palavra de Deus. Tem gente nos dias de hoje dizendo que o amargo é doce, e tem pessoas nos dias de hoje dizendo que o doce é amargo. Estão invertendo tudo, os princípios estão sendo quebrados. Mas escute, pessoas nos dias de hoje estão sendo ensinadas, convencidas, desraigadas, sufocadas por espíritos enganadores, por espíritos de demônios, que cauterizam a sua fé, para que você não sinta mais nada, e seja um homem frio, uma mulher fria, aonde já não está mais sentindo a presença de Deus. Pastor, eu não tenho mais vontade de orar. Ninguém tem vontade de orar, a gente ora por necessidade. Só que aquele que está frio, ele deixa essa vontade dominá-lo. Pastor, eu não tenho mais vontade de congregar. Pois bem, ninguém tem vontade de congregar. Nós fazemos isso por obediência, para sermos alimentados, para sermos edificados, para sermos fortalecidos. O problema é que se formos desraigados da videira verdadeira, nós morreremos. E é o que a palavra de Deus diz, porque tem muitas pessoas que acham que são, mas não são. Escute, olha uma história que eu busquei aqui dentro da palavra de Deus para contextualizar isso que eu quero dizer. Eu não sei se você lembra da história do filho pródigo. Lembra?
Todos já ouviram falar a história do filho pródigo? Lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 a seguir, conta a história que um homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço, e o mais novo pediu a sua herança e foi embora de casa. E como vocês sabem, ele gastou toda a sua herança em orgia, imoralidade, festas, prazeres do mundo, até um ponto aonde ele perdeu tudo, estava trabalhando em uma fazenda de porcos. Você sabe dessa história, não sabe? E aí lá na fazenda de porcos, ele quis comer a comida dos porcos. O pai dele era muito rico, ele também era um jovem muito rico, mas acabou tudo, e ele queria comer a comida dos porcos, e ele caiu em si, e disse: lá na casa do meu pai, eu tenho alguma coisa para mim, pelo menos eu posso trabalhar como empregado, e vou comer melhor do que eu estou vivendo hoje. E a palavra de Deus diz, dentro dessa parábola, que esse jovem volta para casa, e ele se arrepende diante de Deus, e ele se arrepende diante do pai. E a história vai contar o seguinte: que o pai viu o filho que estava perdido vindo embora, voltando para casa, e o pai, muito alegre, feliz porque ele pensou que aquele filho havia morrido, estava voltando para sua casa. E o pai então faz algumas preparações. Ele já manda os seus empregados pegarem o seu filho, colocar uma veste nova, calçar sandálias nos seus pés, colocar um anel no seu dedo. Você sabe dessa história, não sabe? Eu até tenho uma mensagem para pregar sobre esses elementos do filho pródigo. Pois bem, mas quando o filho chega em casa, o pai diz: mate um novilho cevado, mata um boi bem gordo, vamos fazer um churrasco e vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto, mas agora ele vive. Você vê como que a história vai contar que o pai pensava que o filho estava morto, mas quando ele viu o filho vivo, ele celebrou a vida. Ele diz: vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido voltou para sua casa, e nós podemos celebrar a vida, agradecer a Deus, porque ele não está morto, ele está vivo, podemos ter um recomeço aqui. E o pai celebra a vida, já manda vir o sanfoneiro. É claro que na época não existia sanfona, mas para contextualizar isso para você aqui, que é sul-mato-grossense, falou: vamos tocar uma festa, vamos fazer um churrasco e vamos tocar uma festa. E começaram a celebrar. Posso ouvir um amém? Tem muitos filhos perdidos que estão voltando, e o pai vai celebrar com festa o seu retorno e a sua volta, meu irmão. Posso ouvir um amém? Os irmãos mais velhos podem dizer amém? Glória a Deus. Feliz aquele que está em pé, feliz aquele que está ligado na videira. Dá glória a Deus, meu irmão, porque você nunca se desviou. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque você está firme ali, ó, mesmo andando no vale da sombra da morte. Mas dá glória a Deus, porque desistir não é para nós que cremos, amém? Nós colocamos a mão ao arado e não olhamos para trás. Nós seguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós corremos atrás da coroa da vida, para aquele que será dado, que cumprir essa vida em fidelidade, amém? Pois o pai celebrou a vida daquele filho. Mas escute o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 23 e 24. Olha o que o pai disse: também tragam e matem um bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Posso ouvir um amém? O pai preparou uma festa, e o pai está preparando festa para você essa noite, meu irmão. Posso ouvir um amém?
Mas escute o diálogo de um homem que tem uma vida em Deus e o diálogo de um jovem que tem a mente cauterizada. Porque quando o filho percebeu que havia festa, o filho que voltava do campo, o mais velho, o irmão mais velho desse mais novo, ele ouviu aquela festa, e sabe o que ele fez? Ele não entrou para a festa não, ele ficou emburradinho. É aquela síndrome de comparação e concorrência, que só um homem de mente cauterizada, uma mulher de mente cauterizada tem. E é o que mais nós vemos na igreja do Senhor. Homens e mulheres que não celebram com as pequenas conquistas e conquistas que não são suas propriamente ditas. Não entram para a festa, ficam emburrados na porta. Aliás, não querem que os outros entrem e ficam na porta impedindo quem quer entrar. Mas quando alguém entra para celebrar, um homem frio, um homem morno, ele não celebra, ele fica emburrado, ele acha que Deus o abandonou, ele acha que o pai não ama mais ele, e aí ele começa a fazer comparação. Ah, Senhor, eu faço tanto pelo Senhor, eu sou fiel, trabalho na obra, quanto tempo me dediquei, servi o Senhor, servi na missão, servi entregando marmita, servi no presídio, servi no ministério infantil, no ministério de louvor. A pessoa começa a trazer esse tipo de comparação, dizendo: olha, fulano não merece mais do que eu, ciclano não merece mais do que eu. E é o que mais nós observamos nos dias atuais. Homens que têm esfriado a fé, estão preocupados em recompensas que a natureza humana pode trazer, sendo que nós buscamos a natureza de Deus, o tesouro que está escondido em Deus, o tesouro onde nós guardamos, traça e nem ferrugem pode corroer. Mas é isso que nós devemos abrir os nossos ouvidos e atentar aqui essa noite, porque a comparação aqui e a competição é grande. Porque olha o que o filho mais velho vai dizer, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25 até o 30, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu música e barulho da dança, e o barulho da dança. Então ele chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? Olha como que é a mente de um homem, olha como que é a vida de um homem com a mente cauterizada. Porque ele sabia que o pai dele não havia feito festa desde quando aquele irmão dele mais novo havia ido embora. Então ele poderia sugerir dentro de si que era uma oportunidade, uma ocasião muito importante, sim ou não? E era, porque o filho que estava perdido voltou. Mas ele chama um dos empregados e diz: o que está acontecendo aí? Aí o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Não é assim que acontece? Quando a pessoa fica emburrada, ela não entra, e ela não celebra com quem está celebrando. Se você já foi essa pessoa, se arrependa nesse culto hoje, porque Deus está te dando uma oportunidade de recomeço. Amém? Às vezes nós somos os irmãos mais velhos que não aceitamos a festa para outra pessoa. Ou vai dizer que só eu senti isso na minha vida? Você que está em casa aí, fala eu. Se tiver coragem, escreve no comentário aí, eu também. Mas aqui de nós, cá entre nós, quantas vezes nós não celebramos com vitórias dos outros irmãos? Quantas vezes aquilo que não parece importante para nós, nós deixamos de lado, sendo que nós somos uma família de fé, em que a conquista do meu irmão é a minha conquista,
em que a minha conquista faz parte da conquista dele. Então nós, unidos em fé, ligados na videira que é Cristo, devemos celebrar, porque quando os frutos começam a aparecer, somos nós, como igreja, prosperando e crescendo para o reino de Deus. Fala amém. Fala aleluia. Eu sei que está difícil de dar aleluia hoje, mas é para você, porque Jesus ama você. Jesus, Ele ama você. Mas muitas vezes nós ficamos emburrados com a conquista das pessoas. E tem muita gente que nem fala, mas ela sente dentro de si. Ela não se alegra com os outros. Ela não se alegra. Você quer ver nos dias atuais? Nos dias atuais nós temos aí Facebook, que mais? Instagram. Normalmente as pessoas postam uma fotinha lá, né? É claro que a pessoa pode fazer aquilo por aparência também, mas eu digo, quando uma pessoa faz aquilo por sinceridade, e ela celebra uma conquista, ela mostra, conta para as pessoas, ela muitas vezes quer que a pessoa se alegre com ela, não é verdade? Mas o que acontece? Síndrome do filho mais velho, fica emburrado quando o mais novo ganha presente, quando o mais novo é beneficiado pelo pai. E você que é mãe, você sabe disso. Se vai comprar um presentinho, tem que comprar para os dois, né? Se vai comprar uma garrafinha para um, compra uma garrafinha para os dois. Se vai comprar um biscoito para um, biscoito para os dois, para os três, para os quatro. Não podia deixar de falar aqui, né? Para os 5. É isso que acontece. Bom, continuando aqui, porque senão sai do foco. Por isso o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai, escute só, o homem que está ligado na videira, sabe, a pessoa que está ligada na videira, ela percebe que a outra pessoa fica emburrada, e aí com muita sabedoria ela chega naquele que está emburrado, cheio de unção, cheio de bálsamo, cheio de palavra de vida, e diz assim como esse pai diz para o filho. Olha o que o pai disse. Então veio o pai para fora e insistiu com o filho mais velho, para que ele entrasse. Mas ele respondeu, olha o que o filho mais velho respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer festas com meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Olha aqui que o filho mais velho diz. Se você estiver se identificando aí, meu irmão, já vai se arrependendo no íntimo, porque Deus quer trazer uma limpeza. Deus quer, na verdade, podar você. Ele não quer cortar você, Ele quer podar. E se Ele está te dando essa oportunidade, é para que você mude. E quando eu digo você, eu me incluo nisso, porque quantas vezes nós ouvimos do Senhor aquilo que precisamos mudar e não mudamos? Por quê? Não estamos sensíveis para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Nós somos seletivos. Homens e mulheres com mente cauterizada são seletivos. Eles acham que eles têm um termômetro de unção. Eles que sentem o que Deus falou, não falou dentro do culto. Isso, na verdade, está associado a uma pessoa que está com a mente cauterizada. Ela não sente mais a presença de Deus, e ela tenta pôr o seu entendimento pessoal sobre aquilo que Deus está movendo e está falando. Isso é um engano. Isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina de hipócritas, mentirosos. É a pessoa se apresentar como um cristão, mas na verdade ele é um hipócrita. Ele faz as orações altas para ser visto nas praças, enquanto existem outros que estão batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso me arrepender, eu preciso desses frutos na minha vida,
Eu preciso dos frutos do Senhor na minha vida, para ter uma vida dinâmica na fé, voltada ao Senhor. Mas sabe o que eu acho legal nessa história? É que o pai vai lá insistir com o filho que está emburrado. Quantos aqui já estiveram zangados, emburrados, que o Senhor teve que falar com você: filhinho, você é precioso, você é preciosa. E aí você ouve a voz do Senhor, e mesmo assim fecha o teu coração. Isso é duro. Isso é duro. Mas existe um final para isso. É cortado e lançado fora. Escute, é uma palavra dura para você. Se você está ouvindo essa mensagem e você precisa de arrependimento nessa área da sua vida, faça isso hoje, o mais rápido possível, para que Deus possa não cortá-lo, mas podá-lo, para que você possa produzir novas uvas. Amém? Continuação do diálogo, Lucas 15, 31 e 32. Aí o pai diz para o filho: mas filho, tudo que eu tenho é teu. Posso ouvir um amém? Essa palavra é para você, meu irmão, que está aqui nesse culto, você que está me assistindo. Tudo que o Pai tem é teu. Tudo que existe nos céus e na terra é do Senhor, mas Ele tem dado a nós como herança. Muitas vezes nós estamos brigando e ficando emburrado por migalhas, sendo que o Senhor está querendo celebrar a vida. Nós estamos emburradinhos, zangados, não querendo entrar na festa. Ei, chegou o momento de se despedir de toda essa dureza e deixar o Espírito de Deus mover na sua vida de forma sobrenatural, para que você celebre a vida que Deus te deu. Posso ouvir um amém? Então o pai respondeu: filho meu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu, mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Olha o que o pai está dizendo: pois esse seu irmão estava morto, viveu de novo, estava perdido e foi achado. Posso ouvir um amém? Vamos celebrar com as vitórias dos nossos irmãos. Posso ouvir um amém? Chega de competição e comparação, porque tem muita gente dizendo isso para Deus: Senhor, quanto tempo eu te sirvo, eu te obedeço, não desobedeci uma ordem sua, mas chega esse, e a pessoa fica emburrada. É o que acontece. E você percebe que essas pessoas que ficam emburradas, cauterizadas, elas não prosperam. Como dizia, em conversas com outros pastores, amigos, a pior coisa é você lidar com um crente desviado, crente com a mente cauterizada, crente frio, porque tudo que você fala para ele, ele não aceita. Era um homem de fé, era um homem de oração, era uma mulher de oração, estava firme, mas hoje tudo que você fala para ele, não sente mais nada, não vê mais nada, sabe? E é difícil lidar com pessoas assim, porque são pessoas que ficam zangadas, emburradas com a vida e com a conquista dos outros, mas esses outros estavam morrendo e estão vivos hoje. É motivo de nós nos alegrarmos com o Pai, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque se todas as vezes que nós ficarmos emburrados pelas conquistas dos outros, que o Senhor nos repreenda e nos exorte rapidamente para nós voltarmos para o caminho. Amém, irmão? Amém, irmão? Aí, até as crianças estão falando amém. Escute, partindo para encerrar, a Bíblia diz que aquele que não der frutos são cortados, mas esses que não dão frutos estavam ligados, juntos da videira. São aquelas pessoas que têm a mente, o coração, a vida cauterizada.
Entretanto, aquele que dá frutos, ele vai ser podado para produzir mais frutos. Posso ouvir um amém? Escute, isso serve para você que serve a Deus também. Deus vai te podar. Posso ouvir um amém? Que isso, irmão? Posso ouvir um amém? Deus vai te podar, sabe por quê? Para você produzir mais fruto, para que tudo aquilo que já é evidência na sua vida multiplique. É verdade que a poda dói, isso é verdade. A poda não é algo simples, é algo bruto, não é? Ontem eu estava conversando com a minha amada. Nós temos aí em casa aquela rosa do deserto, e eu estava lembrando para ela que uma das rosas do deserto que a gente tem, nós fizemos um enxerto de pelo menos 3 outras espécies de rosa do deserto nela, ou seja, ela produz 4 flores diferentes. Então tem ali o cavalo, e o enxerto, a enxertia é o cavaleiro. Quando você poda, você percebe que a planta sente, ela solta uma seiva, ela é como se ela chorasse. Dói, poda dói, é difícil, mas todas as vezes que Deus nos poda, que Deus diz não para você, escute, quando Deus diz não para você, pode ser que Ele está te podando, para que você possa produzir mais frutos, novas flores, novas sementes, novos frutos. Então não fique zangado com Deus, muito pelo contrário, agradeça o Senhor, porque se você está vivendo um momento onde Deus está te podando, porque mesmo que você esteja chorando, mesmo que esteja o céu nublado, mesmo que as ondas estejam revoltas, mesmo que existam muitos problemas, Deus só está te preparando, como Ele diz, o ramo que produz fruto, ele é podado, para que ele possa produzir muito mais uvas. Posso ouvir um amém? Isso serve para mim, isso serve para você. Quais são os frutos? Finalizo com isso. Primeiro, uma profunda consciência e tristeza por causa do pecado. Nós precisamos ter isso em nós, uma profunda consciência e tristeza por causa do pecado, como está descrito lá em 2 Coríntios. Você que está em casa, salve esse versículo e manda nos comentários aí. 2 Coríntios 7, do 10 ao 12, que fala sobre essa tristeza por causa do pecado. Segundo ponto, segundo fruto. Quais são esses frutos que nós que estamos enxertados em Deus devemos produzir? Segundo, confissão dos pecados. Primeiro eu entendo o que é o pecado, primeiro eu tenho consciência, eu fico triste porque eu não queria aquilo, porque aquilo ali me cansou. E o segundo é, eu confesso os meus pecados. Como diz o salmista, marque aí, você que está em casa, colhe aí o Salmo 32 nos comentários. Salmo 32 inteirinho, conta. O salmista diz: quando eu calei a minha boca, o pecado consumiu-me, mas quando eu confessei, eu alcancei o quê? Misericórdia. Confessei os meus pecados. Quais são esses frutos ligados nessa videira? Terceiro, é claro que tem muitos outros, mas eu elenquei 4 somente aqui essa noite. O arrependimento, porque uma vez que eu entendo o que é o pecado, eu preciso confessá-lo, e se eu confessei, eu preciso me arrepender, e o arrependimento,
é quando a pessoa deixa de fazer aquilo que ela fazia antes. Compreende? Ela abandona aquilo que era pecado na vida dela. Você, eu, precisamos nos arrepender e abandonar os pecados da nossa vida, porque são esses pecados que cauterizam a nossa mente para não celebrarmos a vida de Deus em nossas vidas. E por último, o arrependimento está em Lucas. O pessoal de casa aí me ajuda. Lucas capítulo 3, você que está marcando aí versículo 8, Lucas 3:8, vai tratar sobre arrependimento. Você que está assistindo esse vídeo, pode voltar a ele depois e anotar esses versículos. E por último, não menos importante, a conversão. Todos sabem o que é conversão aqui, não é? Conversão é quando você está indo para uma direção e você precisa voltar para a direção de origem. Em outras palavras, todos nós estávamos perdidos, trilhando um caminho para o inferno. A conversão é isso. Quando eu me arrependo, quando eu confesso os meus pecados e eu volto, ou seja, eu saio do caminho que eu ia para o inferno e faço a conversão para ir para o céu. Isso é conversão. Então escute, se você hoje não estiver produzindo esses frutos na sua vida, eu posso dizer e afirmar para você, você não está sendo um homem ou uma mulher ligada na videira. Você só está sendo um ramo que não está produzindo fruto. Porque o cristão que não se arrepende, o cristão que não tem tristeza por causa do pecado, ou seja, a pessoa ela não quer, ela erra, mas ela não quer. A pessoa que não se arrepende, a pessoa que não muda, a pessoa que não aceita o conselho, você acha que ela está sendo um cristão ligado na videira ou não? Responde você aí. E essa pergunta eu gostaria que você fizesse para você nessa noite, porque não adianta nada a gente fazer um culto muito legal, preparado para vocês, claro que para adorar a Deus, mas tudo que aconteceu aqui tem uma preparação. As pessoas oram, o ministério de intercessão está orando agora, o ministério de louvor faz os ensaios periódicos para cantar aqui na frente, a gente se prepara, os pastores vêm aqui, estudam a palavra, oram, buscam direção de Deus para pregar para você. Temos aí, o pessoal do áudio, vídeo, o pessoal da introdução. Para tudo isso acontecer, o movimento é muito grande. Mas só para a gente vir aqui como espectador e ir embora? De forma alguma. Nós estamos sendo edificados pela palavra de Deus. Nós não estamos sendo ensinados por mensagens e palavras e ensinamentos de demônios. Nós estamos sendo ensinados pelo Evangelho de Jesus Cristo, a palavra verdadeira, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem poder para desfazer sofisma na mente. Se você estava com a mente cauterizada, Ele tem poder para desfazer isso. E que você se arrependa essa noite, para que todos nós possamos ter uma vida cheia do poder de Deus. Mas escute, o processo pode não ser como você deseja, mas no fim dá tudo certo, porque quando Deus põe a mão, o negócio prospera. Amém? Vou convidar vocês que estão aqui a se colocar de pé, porque eu gostaria que você orasse por isso. É como eu falei, não adianta nada vir aqui como espectador. Culto nós prestamos a Deus. Então, se você sente no seu coração, se alguma dessas palavras falou com você, e você sente a necessidade de mudar, faça isso hoje. E para você que ouviu essa mensagem,
e não sentiu nada, faça por obediência, porque também nós não fazemos as coisas porque sentimos, é pela fé, e fé é uma coisa que nós não podemos tocar, podemos sentir. Fé é algo que brota dentro de nós. Então nessa noite, eu creio que o Espírito Santo mostrou para você áreas que você tem sido um cristão emburrado, zangado. Eu creio que o Espírito Santo tem mostrado para você áreas que estão cauterizando a sua mente. Você não está sendo mais sensível a Deus, então você precisa voltar-se a Deus, converter-se novamente. Alguns anos atrás, quando eu havia me convertido, você sempre ouvia os irmãos falarem assim: ô, vai se converter, rapaz. E às vezes aquilo entrava como uma flecha no coração da gente, porque todas as vezes que a pessoa falava isso, é porque a gente estava fazendo alguma coisa errada. E eu vejo que os dias de hoje são tão difíceis e tão diferentes, que até nós que estamos vendo os irmãos fazer as coisas erradas, nós não estamos falando nada. Escute, você foi chamado para fazer a diferença, meu irmão. É claro que você não vai sair aí colocando pedra, jugo na cabeça das pessoas, mas escute, você é um servo de Deus, você tem autoridade na palavra para repreender um irmão quando está fazendo uma coisa errada. Daí vem a expressão, vai se converter, porque se você sabe de alguém que está cometendo alguma coisa que desagrada a Deus, você como irmão mais velho, não deve ficar emburrado, deve celebrar a vida, dizer: irmão, vamos celebrar, vamos pular, vamos cantar, vamos voltar para Deus. Para de ficar aí. Então é momento de eu dizer para vocês: igreja, vamos se converter, e que essa noite Deus possa tocar o teu coração para você ir embora para casa aliviado, porque em Deus há perdão. Se em Deus há perdão, então você, eu estamos no lugar certo. Amém, irmãos? Então feche os teus olhos, mas não é só porque eu estou pedindo para você fazer isso. Feche com temor no teu coração. Diga para Deus essa noite: Senhor, existe alguma coisa a mais que o Senhor gostaria de falar comigo? Eu quero dar essa oportunidade para você fazer isso essa noite. Sabe, às vezes nós queremos terceirizar as coisas. Às vezes você acha que o pastor tem que orar por você, o pastor tem que te carregar no colo. Não, o pastor tem que mostrar o caminho para você caminhar e crescer em fé. Porque esse negócio de pastor ficar pondo jugo na cabeça das pessoas já ficou para o passado, já ficou para trás. Hoje os pastores estão dizendo para você: filho, levanta e anda, vamos caminhar nessa fé, vamos juntos. Porque a dificuldade que você sente, meu irmão, todos nós aqui sentimos, todos nós. Nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de jejuar, nós não temos vontade de ler a Bíblia, fazemos isso por obediência a Cristo. Agora, todas as vezes que nós fazemos por obediência, nós semeamos no reino, e quando semeamos no reino, nós somos beneficiados. O Senhor vai enchendo o nosso espírito, vai enchendo o nosso ser, vai nos dando renovo, vai tirando aquelas coisas velhas e vai nos trazendo um avivamento. É por isso que existem homens animados, celebrando, glorificando e exaltando a Deus. Mulheres também, enquanto alguns outros estão chateados porque outros estão fazendo. Ei, se arrependa. Chega de ficar olhando para a competição e comparação, porque isso é pecado também. Vamos buscar o Rei da Glória, vamos buscar estar vinculados na videira verdadeira que é Jesus. Ele diz:
diz: estejam ligados a mim e eu estarei ligados a vocês. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, Senhor, um ramo na tua presença. Senhor, eu não quero ser cortado. Senhor, eu não quero ser cortado. Senhor, mas se for necessário a poda na minha vida, faça, porque eu quero produzir mais frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos para louvar o teu nome. Senhor, eu quero celebrar a vida. Hoje nós podemos celebrar a vida, onde muitas pessoas estão enlutadas, onde muitas pessoas estão tristes, mas nós podemos celebrar a vida, Senhor, essa noite. Então vem sobre nós, Espírito Santo, toca as vidas em casa de forma sobrenatural, Paizinho, em nome de Jesus. Senhor, quebra todo sofisma na mente, quebra toda cauterização, Senhor, em nome de Jesus, arranca isso, todo sentimento, meu Pai, que não produz vida, caia por terra, em nome de Jesus. Diga isso para Ele, você, diga isso para Ele. Escute, dentro dessa mesma mensagem, eu quero fazer um convite, um apelo, para aquelas pessoas que desejam voltar-se para Deus. Pastor, eu era o filho pródigo. Chegou o momento de você voltar para Deus. Chegou o momento de você se arrepender. Pastor, eu vivi tudo em Deus. Eu tinha herança, eu tinha dons, eu tinha ministério, mas por um motivo o mundo tomou isso de mim. Eu quero me arrepender e voltar. Eu quero me converter. Eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor. Faça isso. Você que está em casa e me assiste, se arrependa aí no seu lugar. Diga: Senhor, eu me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Sabe, tem muito irmão aqui que precisa voltar ao primeiro amor, precisa chorar por almas, precisa chorar pelo ministério, precisa correr a carreira que te está proposta. Chega de esconder talentos, chega de esconder dons que Deus tem te dado. O reino padece porque homens e mulheres que têm a chave da vitória não estão caminhando. Escute, Deus quer que você caminhe com Ele, que você produza frutos, e que esses frutos permaneçam. Como diz o próprio Senhor Jesus: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Como ministro de Deus, eu profetizo que os frutos irão ser evidentes na tua vida, que os frutos irão se multiplicar no seu chamado, na sua vida, na sua casa. Mas volte logo, volte hoje, em nome de Jesus. E para você que gostaria de aceitar a Jesus como teu Senhor, faça essa oração comigo essa noite. Coloque uma das mãos sobre o teu coração e repita comigo. Diga: Senhor, eis-me aqui, toma conta da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, me ajuda na conversão. Escreve o meu nome no livro da vida, porque essa noite, num dia tão especial como o Dia das Mães, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, eu quero orar por você aqui. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor, abençoe essas vidas aqui. Senhor, capacita elas para estarem enxertadas na videira verdadeira que é o Senhor, e que o Senhor abençoe a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês também. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos que foram tocados pelo Teu Espírito, e que essa noite eles possam sair daqui renovados, com o sentimento de pessoas queridas e amadas pelo Senhor, porque o Senhor se lembrou delas. Talvez você dizia assim:
O Senhor me abandonou, se esqueceu de mim. Como o filho mais velho, você disse: ah, Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito. Escute, essa noite está quebrado toda a síndrome de cabrito, toda a síndrome de querer um cabrito. Porque tudo que Deus tem é teu. Posso ouvir um amém? Tudo que Deus tem é para você, meu irmão. A palavra de Deus diz que Ele tem vida, e vida em abundância. É para você. Coloque as mãos sobre o teu coração. Vamos orar com essa canção. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Aleluia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Posso ouvir tua voz, aos teus pés. Senhor, em nome de Jesus, nos leva na tua presença, Pai. Essa noite, meu Pai, todo peso, todo jugo que havia no coração sobre a vida desse meu irmão, que ele caia por terra agora. Senhor, em nome de Jesus, que todos aqui saiam cheios da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer: eis-me aqui. O Senhor é bom, e o diabo não vale um bombom.